Todos encontraram? Faremos a leitura. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitos são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. Sacrifício e oferta não quiseste, as minhas orelhas furaste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis, aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios. Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade, porque males sem números me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livrar-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que querem me mal. Confundidos sejam em troca da sua afronta os que me dizem: ha, ha. Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação: engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Glória a Deus. Deus ouve a alma paciente. Querida Irmandade, por esta leitura que o Senhor nos traz nesta tarde, tanto os que estamos aqui presentes, como os que estão longe, distante, a palavra hoje nos vai ensinar ou nos vai recomendar para termos paciência. Esperar, irmão, é uma das qualidades, umas virtudes. Ninguém tem paciência para nada. Ninguém tem paciência para nada. E você fica ali, se é algum assunto material, você vai num banco, é fila. Você está no trânsito, é fila. Num semáforo, você quer chegar e o semáforo para. E muitos, e por todo lado, irmãos, os dias hoje, a comunicação é muito grande. Na cabeça das crianças, da mocidade, irmão, é muito forte, a pressão é muito grande nos trabalhos, nas empresas. A paciência é uma arma necessária para toda a humanidade. Quantos desastres se livra com a paciência? Mas aqui, irmão, o salmista
fazia este salmo e relacionava as lutas espirituais, porque são outra coisa. Quem está aí no mundo, ele está preocupado e tem as lutas também, mas nós, além das materiais, que não termina e continua, e temos as espirituais, porque nós somos peregrinos e forasteiros, nós não somos daqui. E a alma paciente consegue esperar e ver resultado. Esperei com paciência no Senhor. Irmãos, esperar com paciência quer dizer, porque que quer dizer esperar? Tem que esperar. Estou parado aqui. O que você está fazendo? Esperando o ônibus. Estou esperando o irmão. Estou esperando sair o almoço. Estou esperando dar hora. Você está esperando, está parado. Mas com paciência ou afligido? Em aflição ou tranquilo? Mas, irmão, se um banco vai abrir às 10, você faz fila ali 15 para as 10. Quando dá 10 horas, já está todo mundo se mexendo. Se atrasar um minutinho para o guarda abrir a porta, já tem gente reclamando e já aquela fila se transforma numa multidão empurrando a porta. Ninguém tem paciência para nada. Isso falando aí fora. E espiritualmente. Irmãos, viram aqui, irmãos, o papelzinho que chegou aqui, por tribulação, problema em família, enfermidade, quantos enfermos que estão enfermos e orando, esperando, quem sabe hoje nesta palavra Deus me liberta. Claro, se Deus quiser Ele pode te libertar, mas se o Senhor aumentar a tua paciência, não é melhor? Para guardar, porque as coisas na paciência, irmão, esperei com paciência no Senhor. Esperei esperando, não é isso? Esperei esperando no Senhor, sem pressa. Estou esperando, Deus está ouvindo. Veja bem o que o salmista falou aqui: esperei com paciência no Senhor. E ele esperou tempo. Quantos meses, quantos anos, tem provas. Recordei aqui agora, irmãos, há uns 25 anos atrás, eu fui atender um batismo em Taiúva, aqui perto, depois de Jaboticabal, na região nossa de Araraquara. Foi a primeira vez que fui naquela cidade, era uma igreja pequena, bem arrumadinha, e eu estava ali, quando Deus deu a palavra, e eu fui me trocar para pôr o macacão, para entrar no tanque de batismo. Quando eu entrei, o irmão que estava ali dentro também chorava, mas chorava, e chorava, e chorava. Falei, irmão, mas tudo isso é alegria. Irmão, mas não se continha. Eu falei, calma, nós já vamos entrar, irmão, quer entrar no tanque comigo? Não, irmão, mas estou chorando. Falei, por quê? Irmão, e combina, está certo no número, faz 40 anos que Deus me chamou. Glória a Deus. O Senhor me chamou no primeiro batismo que teve nessa cidade. Foi lá no rio tal, que passa ali embaixo. Nós não tínhamos igreja. Naquele primeiro batismo Deus me chamou. Falei, glória a Deus. Mas não precisa chorar por causa de tudo isso. Filho, glorifica a Deus. Mas, irmão, faz 40 anos que eu estou esperando a minha esposa ser chamada por Deus. E hoje ela entrou para trocar de roupa. Eu estou chorando, irmão. Eu estou contente. Irmão, sabe o que é esperar 40 anos para a esposa se converter? Dá para aumentar a tua paciência um pouquinho hoje, irmão? Irmão, dá para nós sair daqui mais paciente? Esperei, olha aqui, esperei com paciência no Senhor. Esperou no Senhor, e Ele, o Senhor Deus, inclinou o seu ouvido para mim.
e ouviu o meu clamor. Irmão, você nem clamou, nem glorificou a Deus. Olha aqui, esperei com paciência no Senhor, Ele inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Sabe o que é cair num charco de lodo? E para sair dali, quanto mais se mexe, mais afunda. Suporta com paciência no Senhor, na prova, na dificuldade, na situação que o irmão está enfrentando, em casa, com a família, com o vizinho, com o trabalho. O que eu faço? Não se desespere, mostre ao Senhor, glorificando a Ele. O Senhor mostrou essa palavra quando nós cantávamos o hino aqui: Deus nos elegeu para si. Elegeu ou não elegeu? Já vamos partir hoje? Não, tem irmã com 102 anos pedindo oração para sarar. É verdade. Confirmará a nossa salvação. Salvo não será quem não combater. Deus permite prova para mostrar para o nosso adversário que Deus está conosco e nós estamos combatendo na fé, na esperança. Perco o culto? Não perco o culto, vou congregar. Eu preciso ouvir a palavra. Quem sabe hoje o Senhor prolonga um pouquinho mais a tua paciência. Espera no Senhor. Quem na caminhada se esmorecer? Não dá para esperar. Eu vou procurar socorro. Vou procurar aquele homem. Eu vou procurar outra coisa. Quantos que correm e tem que voltar depois lá no mesmo lugar que estava? E ali você vai esperar quanto tempo? E quem sai antes da hora fica pior, demora mais, perde o ônibus. É alguém que está esperando no ponto de ônibus. Aqui é a parada do ônibus, tem que esperar, ele vai passar aqui. Mas será que ele se perdeu? Não, o Senhor vem vindo, ele não se perdeu. Ele quer ver se você está glorificando a Deus, esperando na comunhão. Paciência, irmão, é um dom, é uma qualidade. Eu desejo muito isso porque eu sou impaciente. Eu creio que muita gente é. E nos dias que nós estamos no avanço das coisas, irmão, dá vontade de já. E principalmente numa prova, numa dificuldade. Tirou-me de um lago horrível. Quanto mais se mexe, mais se afunda. Fica quietinho e começa a glorificar a Deus. Glória ao Senhor. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Aí já o salmista começava a glorificar a Deus. Mas é durante a prova que nós glorificamos a Deus. Que disse Paulo: quando estou fraco, daí que estou forte, que daí eu sinto que o Senhor está do meu lado. Mas quando nós achamos que tem dinheiro, tem toda a condição, tudo bem, não tem problema com a família, trabalho, porta aberta, está tudo fácil. Glória a Deus, e aleluia, vou para o culto e tal. Mas irmão, será que entraram aqui só quem está contente ou entrou alguém que está sofrendo e gemendo e pedindo oração aqui? Irmão, o mesmo Deus que ouve a tua oração aqui é o mesmo que ouve na tua casa, na tua comum. Não vamos dobrar. Aqui é o mesmo Deus que está aqui, está lá. Ele manda a palavra hoje aqui do braço. Dá para aumentar a tua paciência? Vou aumentar a tua paciência para você esperar no Senhor e dizer: inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Ele ouviu o meu clamor. Se for de um dia para a noite, não tem nem graça. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Tem quem está do teu lado, vendo e torcendo para dar errado. Não mostre fraqueza para o teu adversário.
e nem para aquele que está querendo ver o teu mal. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Mas se você mostrar que está com o Senhor, como cantamos no hino aqui, olha aqui: quem na caminhada esmorecer, vai ficando para trás, mas os vitoriosos reinarão e com Deus viverão. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus, muitos o verão. Será que já cumpriu o ciclo dos que precisam ver a tua prova para glorificar a Deus? Estamos com pressa, mas, irmão, para todas as coisas há um tempo determinado por Deus. Aqui está a Irmandade, com certeza também tem algumas visitas testemunhadas aqui junto de nós, testemunhados. Em casa, quantos que estão, talvez algum pela primeira vez, ouvindo a palavra, e o Senhor manda a palavra: esperei com paciência no Senhor. Aqui ele falava já do passado: esperei com paciência. E não fala estou esperando, esperei, contando o exemplo daquela situação que você está hoje. Você vai tirar provas, exemplos, mostrar sinais. Olha o que aconteceu quando o povo de Israel cruzou o Rio Jordão. Já tinham cruzado, e o mar, o rio se abriu. Passaram de certo que alguém, nossa, se isso aqui abrir, leva nós. Mas foram passando. Quando chegaram do outro lado, volta para trás. Volta lá no meio do Jordão, pegar 12 pedras. Mas, Senhor, já passamos, volta lá. Mas para que eu vou tirar pedra do meio do Jordão? Nós já tropeçamos nela, já saímos, para que voltar? Volta lá. Tinham saído da prova, e o Senhor falou: volta lá. Para quê? E busca 12 pedras. No ombro, era grande, era pesado, não é pedrinha de colocar dentro do bolso. Vai lá e pega uma pedra e traz aqui, coloca aqui fora, na margem. Para quê? Montou aqui. Amanhã, depois, lá no futuro, os vossos filhos perguntarão: o que é essas pedras? Essa pedra nós tiramos lá do meio do Jordão, nós cruzamos isso aqui em seco. Isso não é possível. Claro que é possível. Essa prova, essa pedra é a prova que nós saímos dali. Irmão, nesta situação que tu estás, o Senhor manda esse conselho: espera um pouquinho mais, com paciência. Espera esperando, sem reclamar, glorificando. O Senhor vai colocar um cântico novo na tua boca, um hino ao nosso Deus. Tem muita gente que precisa ver, e muitos vão temer, muitos confiarão no Senhor por meio da tua prova. Ninguém quer passar prova, mas por meio da nossa prova, muitas das vezes, o Senhor permite que algum vizinho, algum parente se converte, vem na igreja. Se alguém falar: mas você, estou passando sim, mas como que você aguenta? Eu aguento porque eu congrego, eu sirvo a Deus. Vem comigo para você ver aonde eu ouço a palavra. Em vez de reclamar, coloque um cântico. Colocará Deus hoje um cântico novo. Muitas são, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Irmãos, se faltar a paciência, quantos que por faltar a paciência a mentira chega? Fala isso, fala aquilo. Fala que você está com a criança doente, daí ele atende você primeiro. Fala que aparece tanta coisa. Desviam para a mentira. Irmãos, o Senhor me levou agora lá atrás, diante desta palavra. Alguns irmãos estão aqui, mas online tem muitos irmãos. Eu nascia
Eu nasci na cidade de Piedade, perto de Sorocaba. Meu pai era militar, já dorme no Senhor. Há 70 anos atrás. Eu lembro que eu era pequenininho, eu tinha 2, 3 anos. E a minha irmã Arlete, minha mãe estava dando de mamar para ela ainda, tinha recém-nascido, nós temos 2 anos de diferença. Em Piedade, tem a cadeia da cidade de Piedade. Olha o que Deus traz aqui. A cadeia de Piedade está num triângulo. Quem conhece Piedade é uma cidade na beira de um rio ali, mas, irmão, num triângulo está a cadeia, que, por certo, poderiam até ter derrubado ela. Mas escuta o que Deus faz. Há 70 anos atrás, eu morava com meus pais na cidade de Piedade, eu tinha 2 anos e alguns meses. Meu pai era militar, e no tempo, há 70 anos atrás, ele fazia o plantão de dia e de noite. Num dia que ele estava à noite, e lá é frio, estava à noite, tranquilo ali dentro da cadeia, cuidando dos presos. Ele olhou tudo tranquilo, tinha parece-me que 8 a 10 presos por ali. Ele olhou os presos e tal, bateu aquele pauzinho que bate na grade, tudo certinho. E 10 horas falou: está frio, eu vou dormir. Meu pai pegou um cobertor, se enrolou, fechou a porta da cadeia, 70 anos atrás, lá no interior, bem pequenininha a cidade, e dormiu. E os presos aproveitaram. Secretamente eles fizeram um buraco e por lado da rua quebraram a parede. Fugiu todos. E meu pai dormiu. Era o único policial guardando a cadeia. Mas ele dormiu e acordou. Quando ele acordou e levantou, foi bater a gradinha, vazio e a parede arrebentada. Falou: meu Deus, fugiu os presos. E agora? Saiu, o que eu faço? Comunicou com Sorocaba, comunicou com o comandante e tal, delegado, e saíram procurar. Dos presos eu não sei o resultado, eu sei o resultado com o meu pai. Bom, veio os superiores, veio o delegado, falou, meu pai chamava Valdir também, o seu Valdir, mas, poxa vida, mas aí os mais íntimos falou para ele: mas Valdir, peraí, o que aconteceu? Eu dormi. Você está de guarda, como é que você vai dormir? Não pode ir dormir, mas eu dormi. Bom, então olha, conselho do soberbo. Fala que a tua esposa chamou você e você foi para casa socorrer o teu filho, e que quando você voltou encontrou a cadeia vazia. Ah, mas eu não posso mentir, eu sou crente. Eu não posso mentir, eu tenho que falar a verdade. E o próprio comandante ele falou: Valdir, mas se você falar a verdade, você vai preso. Eu vou preso, mas eu não falo a mentira. Eu vou preso, mas a verdade vai estar na minha boca. Então vamos fazer. E anotou tudo lá e falou que ele dormiu. Estão entendendo? O conselho foi dali de algum superior, de amigo dele: fala que você mentiu, porque era a tua palavra, só não tem ninguém, você está sozinho, é o único, não tem telefone naquele tempo. Ele falou: mas não dá. Eu tinha 2 aninhos. Eu lembro, e meu pai foi preso aqui e veio parar aqui no presídio Romão Gomes, aqui no Tremembé. E eu pequenininho, eu lembro que a minha mãe veio com a minha irmãzinha de colo, e eu pequenininho, eu devia ter 2 anos e pouquinho, irmão, e eu lembro como hoje, que eu fui visitar o meu pai preso no presídio militar, e entramos lá dentro, mas ele contente, alegre, contente, e eu lembro até hoje, irmãos, que ele me levou e mostrou um lugar como esse púlpito aqui. Ele falou: não, eu estou aqui, mas eu fiz até uma tribuna, um púlpito, eu estou atendendo um culto para mim mesmo aqui.
estou preso. Que eu era criança de 2 anos, o que eu vou entender que meu pai estava preso ali? Meu pai estava ali, e eu no presídio militar, estava ali, eu não sei, ele tirou não sei quantos meses de cadeia. Mas, irmãos, se passaram 70 anos, a cadeia, fizeram cadeia nova em Piedade, mas a cadeia velha de Piedade, que está no lugar que podiam derrubar, não sei por que ela está lá, mas aquela cadeia continua no mesmo lugar, transformaram ela num museu, e tem lá uma placa decorativa, e lá ficou lá uma conversa: aqui passou um homem que falou a verdade. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, não respeita os soberbos e nem se desvia para a mentira. Eu posso mentir, eu posso falar, eu invento alguma... Não, falaram várias coisas. Falaram que você foi atender uma ocorrência, que te chamaram, que você foi ver uma briga. Não, mas eu posso falar, eu me vejo livre, mas eu não posso mentir, eu tenho que falar a verdade. Irmão, irmã, quem está ouvindo a palavra, se na verdade você está sofrendo e esperando com paciência, o Senhor vai colocar um cântico novo na tua boca, um hino ao Senhor. O Senhor vai ser glorificado por conta da tua prova, da tua necessidade, porque você esperou com paciência no Senhor. Confundidos sejam em troca da sua afronta os que se dizem quer dizer, alguém que está zombando de ti, querendo te menosprezar. Fica tranquilo, o Senhor te defenderá. E aqui, para encerrar a palavra, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Para alguns, precisava você ouvir ainda esta palavra hoje. A libertação pode chegar amanhã, ou ainda hoje, antes de chegar em casa. E para outros, se demorar, continuamos firmes ou desanimamos? Esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim os seus ouvidos, e me ouviu, me atendeu, me livrou. É o conselho que Deus traz a todos nós nesta tarde. Espírito Santo, capítulo 2, da primeira carta de Paulo apóstolo aos Coríntios. Primeira aos Coríntios, capítulo 2. Se todos se encontraram, vamos ler com a ajuda de Deus. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito,
As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos as revelou pelo Espírito, pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, aos quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Descreve aqui o apóstolo, irmãos, o caráter que ele manifestava nas suas pregações, ou seja, o motivo, a direção que ele tinha, quem ele queria atingir ou alcançar com as suas pregações, e o modo como ele se apresentava, justificando que não usava de sabedoria humana, nem com palavras sublimes, que pudesse convencer as pessoas pela forma de expor. E não tinha propositura nenhuma de saber o que passava entre as pessoas. A propositura dele, ou a proposta dele, era levar Jesus Cristo, apresentando-o crucificado, que era o motivo com o qual ele, o Senhor Jesus, na crucificação, pôde vencer o mundo, ou seja, entrar no processo da vitória, porque a vitória alcançou quando ele ressuscitou, mas nisto consistiu então a salvação que ele propunha aos seus ouvintes. E dizia: eu estive convosco em fraqueza, e em temor, em grande tremor. Eu não fui falar com vocês seguro pelo meu conhecimento, pela minha experiência, pela minha forma de poder explicar o conhecimento que eu tenho das Escrituras. Não foi isto. Eu fui com temor e tremor. E as formas da minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana. Não consegui persuadir ninguém através de palavras persuasivas, mas apresentando as palavras pela simplicidade que Deus me deu, demonstrando o poder do Espírito de Deus naqueles que ouviram. Isto tudo foi para que a vossa fé, que ouvindo isso, crendo, ela não se apoiasse em sabedoria humana, em conhecimento, em experiência, em forma de um bom falar. Não foi isto, mas se apoiasse no poder de Deus. E nós falamos dessa sabedoria entre os que são perfeitos, porque falar dessa sabedoria para aqueles que estão vivendo na imperfeição que o pecado proporciona ao ser humano, ele nunca vai entender. Mas aquilo que nós falamos é direcionado àqueles que buscam a perfeição, porque a sabedoria deste mundo não é aquela que os príncipes desse mundo apresentam, pois a sabedoria dos grandes desta terra, ela se aniquila, ela se acaba.
ela é importante na pessoa, enquanto a pessoa é viva. Morreu, a sabedoria foi-se também. Mas nós falamos a sabedoria de Deus que está oculta em mistério, que Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Então ele falava daquilo que o mundo jamais havia conhecido, pois antes de que o mundo fosse mundo, esta sabedoria já estava com Deus. E nós sabemos quem era a sabedoria. A sabedoria era o próprio Senhor Jesus, o Cristo de Deus. Porque falou: a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, Jesus Cristo. Porque se a conhecesse, nunca teriam crucificado o Senhor. Mas eles crucificaram porque estavam na ignorância, dominados pelo pecado, por isso que crucificaram o Senhor. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, ou seja, aquilo que não passou no entendimento do ser humano, são essas que Deus preparou para aqueles que o amam. Que é aquilo que o Senhor envia para nós através da sua palavra. E diz: mas Deus revelou-as para nós pelo seu Espírito, ou seja, através do Espírito de Deus é que as coisas de Deus a nós são manifestas. Por quê? Porque o Espírito de Deus, isso aqui é muito profundo, irmãos, que ele diz aqui, penetra todas as coisas. Isto quer dizer que para o Espírito de Deus, o seu poder é tão grande que não há limitações para nada. Tudo que Deus quer lhe é possível pelo seu Espírito. E este Espírito, ele também penetra até as profundezas de Deus. O que quer dizer isso? Sai dos sentimentos de Deus, que são impenetráveis, inimagináveis. Ninguém pode imaginar o que Deus imagina, o que Ele pensa. E o Espírito dele é que dali mesmo sai e traz para aqueles onde o próprio Espírito de Deus habita, que somos nós, as coisas dos céus, as coisas de Deus, direto para todos nós. Então diz assim: qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Cada um sabe de si próprio, ninguém sabe o que está no outro, nem o marido sabe o que está na mulher, nem a mulher no marido. Por quê? Porque isso aí é perfeitamente particular, é de cada um. Agora, ninguém pode compreender as coisas de Deus, também se não for pelo Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, ou seja, o espírito que domina o ser humano neste mundo. Mas temos recebido o Espírito que vem de Deus, para que nós pudéssemos conhecer aquilo que Ele dá para cada um de nós de forma gratuita, não cobra nada. Ele nos concede por misericórdia, pelo amor, como cantamos agora há pouco este hino. Estas coisas também aqui falamos, mas não falamos com palavras de sabedoria humana. Nós falamos com aquelas que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Mandari entende o que quer dizer isto? Então vamos ver. Ele falava não com palavras de conhecimento humano, de teologia, de sabedoria, de ciência humana, não. Mas ele falava com a inspiração do Espírito Santo, porque nessa inspiração Deus manifesta na pessoa aquilo que sai do seu sentimento, ou seja, da profundeza de Deus, impenetrável por qualquer ser humano. Sai de lá e ela vem ao que tem o Espírito de Deus, e a pessoa ouve e imediatamente, automaticamente, o nosso cérebro compara. Os irmãos podem ver, se alguém fala uma coisa, vamos comparar isto materialmente, conta uma coisa graciosa, engraçada para uma outra pessoa, a pessoa está ouvindo atentamente, então a pessoa acaba de contar, a reação da pessoa é imediata. O que ela faz? Ela sorri,
dá gargalhadas, acha aquilo interessante ou engraçado. Não é assim? Mas se fala uma coisa feia que agride a pessoa, também no mesmo instante a pessoa que está ouvindo rejeita. Esta capacidade de receber ou de rejeitar, isto é um atributo que Deus deu ao ser humano. Todos têm, só o louco que não tem, mas qualquer pessoa normal tem. E está ouvindo alguma coisa que lhe agrada, o cérebro está aberto e está recebendo. Não lhe agradou, fecha. Está ouvindo, mas não está recebendo. Não é assim que nós fazemos? Todo mundo, só se não tiver juízo, mas tendo isso é automático. Aquele que tem o Espírito de Deus que habita em si, quando ele ouve alguma coisa que vem por Deus, pelo Espírito Santo, então o cérebro, ele ouviu no seu ouvido, o cérebro abriu e o coração recebeu, guardou aqui dentro. Por quê? Porque ele comparou a coisa espiritual com a espiritual. Aquele que não tem a espiritualidade, que é dominado por outros sentimentos deste mundo, de espíritos das trevas, ele ouve, mas fecha, não recebe. Este é o motivo, era o motivo da doença que estava lá em Corinto, da enfermidade que estava na Irmandade de Corinto. Por quê? Porque deixavam-se perder as virtudes do Espírito de Deus, então não tinha mais força no Espírito. Então, quando vinham as coisas de Deus espirituais, não coincidia com aquilo que estava dentro deles, consequentemente não podiam receber. Ouviam, mas não ficava aqui dentro. Por quê? Porque eles comparavam as coisas espirituais vindas pelo Espírito Santo com as coisas espirituais da terra, do mundo, o espírito do mundo que estava nele. É claro que comparando não estava igual, não recebia. Aqueles que eram crentes fiéis, que guardavam em si, irmão, estava sob domínio do Espírito de Deus, quando ouvia as coisas que vinha pelo Espírito Santo, ele abria e recebia. E fazendo isso, o que acontecia? Eram alimentados pela palavra de Deus. Os que comparavam e não recebiam, é como, irmãos, quando a pessoa está com anemia. Pessoa que está muito anêmica, o cheiro da comida lhe faz mal, o estômago revolta com o cheiro da comida. E se põe a comida no prato, a pessoa fica ciscando, mexendo e não come, porque o estômago não aceita. Por quê? Porque está anêmica, está enferma. Não é assim? Não é diferente espiritualmente. O doente espiritualmente, ele ouve a palavra também, congrega, canta, ora, toca o instrumento, faz de tudo o que precisa fazer. Só que a palavra vem, mas ele não consegue comer, porque quando ele compara aquilo que vem de Deus, não coincide com o que está nele, com o que está nela. Então a palavra entra no ouvido e sai por outro, não é guardada. Vai enfraquecendo, 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 e o resultado é a morte. É esta doença que o adversário investe, faz de tudo para dar essa doença para as pessoas. Por quê? Primeira coisa que ele faz é colocar na pessoa, irmãos, sorrateiramente, meditações espirituais, materiais, carnais, das coisas das trevas, do pecado, da maldade, da injúria, do ódio, da vingança, e vai juntando tudo isso. Quando vem a palavra de Deus, que sai, irmãos, das profundezas de Deus, ele vai comparar, o cérebro não aceita, porque não bate com o que ele é, não coincide com o que ele sente, então ele não pode receber, e ele continua doente. Isto acontecia em Corinto, e isto acontece hoje em muitas pessoas. Congregam, ouvem a palavra, gostam de congregar, mas quando o Senhor manda a palavra, ela confere, se coincidir com o que ela gosta, aí ela recebe. Se coincidir na comparação que o seu cérebro faz enquanto está ouvindo, coincidir
com aquilo que ela pensa, com ela gosta, das suas expectativas, dos seus anseios, dos seus desejos. Deus falou comigo hoje, louvado seja. A palavra foi uma glória, hoje encheu o meu coração. Mas quando o Senhor fala, trazendo das profundezas de Deus, mostrando o seu erro, o seu defeito, a sua doença espiritual, aí não coincide, aí não recebe. Por quê? Porque está doente. E por que Deus manda a palavra então deste jeito, irmãos? Por que será? Só para informar que existe essa doença? Não, Ele manda a palavra para curar esta enfermidade da igreja. Os irmãos estão entendendo isso? Então, os irmãos veem como é que nós somos. Aí Paulo dizia, falando do espiritual, o homem espiritual é aquele que o espírito do mundo não o domina. Prazeres mundanos, prazeres das coisas das trevas, entregar o seu coração à vaidade, às coisas deste mundo, a pessoa resiste e não cumpre, está sempre procurando agradar a Deus. Então a pessoa é espiritual, porque é dominada pelo Espírito de Deus e recebe tudo que Deus fala pela palavra. Então a estes, ele discerne bem tudo, isto é, entende bem tudo, compreende bem tudo, como os espirituais estão compreendendo nesta manhã. Os que são os espirituais ouvindo isto aqui, ou em qualquer lugar do mundo, estão entendendo isto que é deste jeito. Os carnais estão com dificuldade de entender. Mas veja bem, o homem que é espiritual, discerne bem tudo, e ele não é discernido por ninguém. Ninguém consegue compreender, irmãos, a maneira como ele absorve a palavra de Deus, e a palavra tem poder na vida dele. Ele não consegue, ou melhor, as pessoas não conseguem entendê-lo. A mulher não entende o marido. Por que o marido é tão temente a Deus assim, tão fiel? Às vezes o marido não entendo porque essa mulher é tão crente assim, tão fiel, eu não consigo ser. É porque o Espírito que está nela recebe o que Deus manda, o que Deus dá, então ela vai se santificando. E você não consegue, porque você rejeita. Então enquanto ela cresce nas virtudes, você vai crescendo nas virtudes do erro, da carnalidade, e vai se enfraquecendo. E o motivo das palavras que Deus manda não é lançar fora, é abraçar o povo, porque cantamos agora, ó que grande amor. Este é o amor de Deus para com o seu povo. Por que aquele que discerne bem tudo e não é discernido por ninguém? Porque tem a mente de Cristo, irmãos. Pessoa que perde a mente enlouquece, não conhece mais ninguém. Se a mulher perde a mente, ficou doida, ficou louca, o marido chega, ela fala, quem é esse homem aí? Chega um filho, chama ela de mãe, ela não conhece, e não tem mais noção da vida. Por quê? Porque perdeu a mente, e agora ela não tem mais sensação das coisas, põe até a mão no fogo e se queima, porque não tem mais juízo, perdeu os sentimentos de tudo. Quem tem a mente de Cristo, irmãos, diante de uma palavra como essa, está agora conferindo, será que eu aceito tudo? Será que tudo que Deus manda entra aqui dentro e fica guardado? Ou tem alguma coisa que eu rejeito? Então estes que têm a mente de Cristo não querem perder a mente, não. Eles querem manter a mente sempre em nível mais alto possível, porque quer discernir tudo bem. Bendito seja o Senhor. Mas quando, irmãos, a pessoa começa a perder esta sensibilidade de Cristo, ao invés de discernir bem as coisas, ele não discerne mais. A primeira coisa a discernir, ou seja, a compreender, a analisar, não é o outro, os outros, é analisar a si próprio. Se estiver em mim o discernimento de Deus, primeira coisa que eu preciso fazer é discernir o que está aqui dentro, o que está aqui. Será que tudo que está guardado aqui dá para conferir com a palavra e aceitar?
ou tem coisa que eu guardo aqui que colide com aquilo que Deus fala, não aceita, reprova. Então, primeira coisa, quem tem discernimento, procure discernir-se a si mesmo, é saber que Espírito te guia, que sentimentos te levam a viver nesta vida, se é o sentimento de amor, de compaixão, de vontade de agradar a Deus, de paciência, de humildade, de caridade fraternal, então você está bem, a mente de Cristo está bem dentro de ti, então você pode receber e analisar, porque vai coincidir aquilo que Deus fala com aquilo que você pensa, e você vai ser santificado. Mas se você perceber que dentro de você tem essas coisas ruins, malignas, cobiça, ódio, vontade de fazer tudo o que a carne quer, e viver como vive o mundo, de usar o que o mundo usa, praticar o que o mundo pratica, ocultar a verdade e mostrar o engano, então você vai perceber que dentro de ti, primeiro você precisa mudar o teu ser, para depois querer discernir que Espírito está em outro. Primeiro saiba que Espírito habita dentro de ti. Glória ao nome do Senhor. Olha, irmãos, é a palavra de hoje. Bem que daria vontade de pregar diferente, que tudo que fosse pregado hoje trouxesse uma alegria enorme, irmandade, coincidisse tudo o que todos pensam, então seria uma glória. Glória a Deus, Deus falou comigo, Ele vai me abençoar, Ele vai ser comigo, Ele vai me abrir as portas, Ele vai me ajudar, porque o que eu estou ouvindo é exatamente o que eu pensei, é exatamente o que eu orei. Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro, e agora esta palavra veio e me trouxe. Até o último hino nós iríamos cantar com uma força, com uma alegria, mas a palavra hoje, irmãos, ela não veio na contramão, ela veio na mão correta. Somos nós que estamos na contramão. Bendito seja Deus. E por que então Deus manda a palavra assim? Será que é para deixar todo mundo triste? Não. Os irmãos querem ver uma coisa? A pessoa começa a ter canseira, desânimo, e uma moleza, uma preguiça, e sente que não está bem. Fala com um, vai no médico, o médico fala, de fato pode ser isso, pode ser aquilo, mas se você quiser saber realmente o que você tem, eu vou fazer aqui agora um pedido de exame de sangue. Você vai fazer 40 exames de sangue diferentes. Eu vou ver tudo que tem no teu sangue primeiro. Depois eu vou dizer o que você tem. É o que Deus está fazendo aqui hoje. Ele poderia dar uma resposta direto, mas não falar os detalhes. Hoje ele está falando detalhadamente, não é do sangue do corpo, é dos sentimentos da alma. Hoje o Senhor fez exame não de sangue, examinou o contexto que está, irmãos, do nosso viver, tudo que está oculto, que a gente gosta muito de discernir os outros, gosta muito de saber dos outros, de julgar até os outros. Não, isso é fraco. Este irmão, meu Deus, é dar mau testemunho. Aquela irmã, ela anda assim, ela faz isso, ela faz aquilo outro. Então a gente está discernindo. Ela é fraca, não tem temor de Deus nenhuma. Não sei nem como é que vai tomar Santa Ceia este ano. Não é assim que a gente fala? Só que agora o Senhor mudou e pegou o resultado do exame de cada um. Falou, olha, dá uma olhadinha como é que está o teu sangue aqui. Quanta doença que está no teu corpo e você não sabia. A Irmandade aceita esta palavra, irmãos? Então, bem-aventurados são quem ouvir e disser, Senhor, liberta a minha alma, Senhor, e encha-me do teu Espírito Santo. Porque se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós não rejeitaremos nunca aquilo que Deus nos manda, abraçaremos e seremos fiéis ao Senhor, e a bênção de Deus, sim, como consequência da fidelidade, não faltará na vida de ninguém.
que nós queremos bênção de forma irrestrita. Não, eu quero ser abençoado sim. É claro que todo mundo quer. Só que hoje veio aqui a receita. Você quer ser abençoada? Quer ser abençoado? Então cura a tua enfermidade. Olha, irmãos, vamos ser simples na presença de Deus. Porque os que forem simples nesta manhã ouvindo esta palavra, pode crer que o Senhor te liberta destas doenças espirituais e faz com que saiamos daqui guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe os pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade
e não como os escribas. A diferença, irmãos, dos ensinos de Jesus com os demais que ensinava no seu tempo, era porque realmente ele tinha autoridade para tanto, porque era o Filho de Deus, e nele não havia pecado. Então ele tinha força nas suas palavras, ainda que não eram agradáveis aos ouvidos dos presentes, mas tampouco podiam também contrariá-lo, em virtude de não haver nele nada diferente daquilo que ele mesmo pregava. Aqui, irmãos, esse é um capítulo muito conhecido da Irmandade, pois quantas vezes Deus já tem enviado a sua palavra mediante a leitura deste sermão que é conhecido, o Sermão da Montanha. O Senhor subiu num lugar alto e dali ele falava com os que estavam presentes. Mas ele fazia aqui, irmãos, esta pregação, começando a falar com aqueles que se sentiam juízes entre a Irmandade ou entre o povo, ou seja, pessoas que observavam a vida das demais pessoas para poderem tecer comentários sobre o viver e manifestar também a sua opinião quanto ao caráter das pessoas, quanto às obras dos demais, julgando-os e, de certa forma, também condenando-os, o que não era atributo das pessoas, porque não foi dado a ninguém isto de julgar e também tecer comentários negativos. Mas isso está em todos, irmãos. Estavam já naquele tempo estas qualidades, esses defeitos nas pessoas, e hoje também é assim, porque faz parte da vida do ser humano sempre referenciar-se em terceiros. Em tudo a pessoa olha como exemplo, e se é um exemplo que lhe agrada, a pessoa aprova, e se é um exemplo que não lhe agrada, a pessoa reprova. Ora, isto faz parte, como disse, da vida do ser humano. Só que já naqueles que o Senhor chamou ao seu santo caminho, que é um caminho que não dá muito espaço para andar de qualquer maneira, porque ele é apertado. É um caminho que não dá muita folga para se caminhar. É justo, a porta é apertada e difícil de caminhar. Mas o Senhor ensinou sempre a maneira de seguir esse caminho que tem pouco espaço para se viver nele, a maneira de se manter dentro dele. E aqui ele falava então daqueles que julgavam os outros, via defeito nos outros